Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho em Romanos 8 e gostaria que depois, quem tivesse oportunidade, lesse na íntegra essa carta que o apóstolo Paulo deixou. Diz assim, Romanos 8, versículo 11: Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito. Eu estava meditando sobre Romanos 8 e prestando atenção, né? Hoje em dia, quantas coisas, né, acontecem ao nosso redor, né, no nosso mundo. Você pode ver na televisão, você pode ver até mesmo no seu cotidiano, né? Quantas coisas ruins, né? Mas nós, os que cremos em Deus, cremos em Jesus, temos o Espírito Santo, não podemos nos assustar que seja dessa forma, né? Porque ali na carta de Paulo aos Romanos diz que toda a criação, né, toda a futilidade da vida humana está assim porque Deus Pai quis mostrar para nós o quão horrível o pecado é. Então, assim, falando de mim, né, tudo que eu acho difícil, doloroso e horrível, né, como, por exemplo, enfrentar um câncer na família, né, que já aconteceu na nossa casa, observar nossos amados envelhecendo, né, tendo as doenças ali da idade, acamados, tudo que acontece, né? Eu como professora nas escolas e a gente viu todas essas coisas horrorosas que têm acontecido. Tenho ouvido, tenho estudado e lido bastante sobre a destruição, né, que acontece na vida das famílias, né? Tantos abusos, distorções familiares, falta de afeição natural, falta de amor, crimes acontecendo, etc. Nos mostra que tão tenebroso e horroroso é o pecado. Então eu consigo perceber e concordar com o Pai que tudo isso é ofensivo e merece mesmo ser aniquilado de uma vez. Tenho certeza que você também tem essa ideia de que isso tudo precisa acabar, isso tudo precisa ser destruído. E não somente fora de mim, né, mas dentro de mim também. Às vezes quando eu olho para dentro de coisas que eu falo, faço, penso e vejo quão horrível isso é e me indigno de que isso ainda esteja lá. Então, isso me faz concordar com o Pai, dizer: é justo. Seus olhos são puros, não podem contemplar toda essa vileza fora de mim, dentro de mim. Mas glória a Deus, graças a Deus, que o Pai fez cair sobre Jesus o próprio amor encarnado, tudo isso que eu sinto dentro de mim, que é justo receber punição e indignação no mundo. Um pecado cometido no Éden, apenas um pecado, bastou. Para agora toda essa natureza mostrar, todo esse mundo mostrar e tudo que há dentro de nós mostrar o quão grave o pecado é para o Pai. E agora, por causa de Jesus, eu tenho paz com Deus. Mas eu não posso estar em paz com o pecado. Eu tenho paz com Deus, mas eu não posso ter paz com o pecado. Eu tenho que fazer guerra contra o pecado. Porque eu percebi, eu vi a gravidade do que é o pecado. Eu contemplo isso ao meu redor, contemplo isso no mundo. E tenho certeza que você também percebe todo esse horror, toda essa dor. O pecado matou o amor, matou o Filho de Deus, matou Jesus. Se eu não vejo quão ofensivo é isso, eu nunca vou lutar contra as obras da carne para matá-las. Jesus morreu para cancelar a dívida dos meus pecados. Agora eu morri com Cristo para o meu pecado. O apóstolo diz fazer morrer
o pecado que habita em vós. Então eu tenho que fazer morrer essas coisas, essa raiz. Eu tenho que entender qual é a raiz daquilo que habita em mim. Você não vai combater o fruto dessa árvore do pecado. Você tem que chegar na raiz dessa árvore. Porque quando você mata a raiz do pecado, a raiz dele não vai dar, essa árvore não vai frutificar. Santidade é isso, é nunca fazer as pazes com o pecado. Nunca justificar seus erros, mas de forma honesta, corajosa, identificar o que é, procurar a raiz disso e fazer morrer isso de fome mesmo, de inanição, não alimentar essa raiz do mal, não dar a ela aquilo que ela quer para crescer, não fazer morrer mesmo, não alimentar mais isso. Os erros e as obras que foram canceladas na cruz. A mesma graça que nos justificou por meio de Cristo Jesus é a graça que nos santifica por meio do Espírito que habita em nós, que está derramado em nossos corações, que nos dá poder. Esse é o verdadeiro empoderamento. Tanto se fala na sociedade, né, do empoderamento feminino. Esse é o verdadeiro poder. É o Espírito Santo nos dá poder, nos empodera, nos dá poder para fazer guerra contra o pecado, para fazer morrer pelo Espírito as obras da minha carne. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos vive dentro de mim, edifica o meu corpo. É um empoderamento mais maravilhoso do universo. Não tem como ter fé em Jesus Cristo, que é um dom de Deus, e não ter este poder do Espírito, que nos empodera para lutar contra o mal que ainda existe em nós. O poder do Espírito me purifica, me refina, te purifica, te refina. Essa vida de guerra, de poder, não é uma vida meritória ou obrista, mas é uma vida que flui de um novo coração, que tem prazer nesse refino, que se deleita em ser essa nova pessoa madura em amor, em mansidão, em domínio próprio, em amor, em obedecer. Um coração que não obedece por obrigação. A gente tem que entender que o diabo, os demônios, eles obedecem a Deus, mas eles odeiam obedecer a Deus. Eles odeiam fazer aquilo que a palavra é dita a eles para fazer. Mas nós, com o nosso novo coração dado por Deus, nós amamos, nós temos prazer, nós temos deleite na obediência, nós nos alegramos em lutar contra aqueles pecados, aquelas raízes, inveja, amargura, inimizade, contenda. Então você pode procurar na palavra de Deus, hoje em dia tem internet, procure obras da carne, você vai ver quantas coisas nós temos que guerrear, fazer guerra, matar de inanição, não alimentar isso dentro de nós. Nós nos alegramos quando vencemos e a vitória é do Espírito Santo contra a carne. Que nesse dia você possa fazer guerra contra tudo aquilo que dentro de você grita, negritude, a favor daquilo que grita luz, benevolência, em favor do Senhor. Amém. Amém.